Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Hoje a Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo. A estação fria traz consigo desafios reais para a saúde, especialmente para os mais vulneráveis, desde os nossos avós até aos mais pequenos. O frio afeta o nosso corpo muito para além daquela sensação de nariz gelado, dos calafrios ou dos espirros. Existem vários perigos associados à época mais fria do ano e também dicas práticas e acessíveis para vivermos de um modo mais saudável, confortável e seguro. O Haja Saúde de hoje é dedicado aos cuidados com o frio e para falar sobre este tema, senta-se no consultório Paulo dos Santos Luís, médico de saúde pública da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Está a bisar no Haja Saúde. Pois é a segunda vez que cá estou, com muito gosto. Muito obrigada por ter vindo. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutor, como é que as baixas temperaturas e a época do frio influenciam o nosso estado de saúde em geral? Ou seja, o que é que acontece no nosso corpo? Entra em estado de alerta. O nosso corpo adapta-se. Uhum. Tenta sempre adaptar-se às condições que temos. Quando chega o inverno e as temperaturas mais baixas, há um esforço, tanto do sistema cardíaco como respiratório, para se adaptar às condições. Há também a constrição de alguns vasos, ou seja, basicamente os nossos vasos, e por exemplo nas vias aéreas, que são muito importantes para a proteção contra a inalação de agentes que nos causam doenças, vão ficar mais pequenos, menos espessos, e com isso temos menos células de defesa do corpo, células imunitárias presentes para nos ajudar. E por isso uma das implicações da descida da temperatura, ficamos de facto com as mucosas nasais mais secas, o que facilita a entrada de agentes patogénicos, ou seja, de vírus, bactérias que nos vão eventualmente causar algum tipo de doença, mas também a diminuição da resposta imunitária nesses locais de entrada. E por isso o grande impacto tem a ver com isso. Também necessitamos de mais energia, o corpo precisa de energia para se manter quente. Por isso necessitamos de mais calorias. Daí que instintivamente tenhamos a tentação de comer comidas mais substanciais, por assim dizer, Rancho, cozido, não é? Aquelas comidas que nós gostamos, quentinhas. Nos dão um aporte calórico maior. Isso é uma resposta fisiológica à necessidade de precisarmos de mais calorias para nos mantermos quentes. Agora, não chega a agasalharmos-nos muito e comermos muito bem, não é? Abafarmos-nos e abifarmos, como dizia. Não chega, pois não, doutor? Não, é preciso tomarmos mais algumas medidas. Hoje em dia, nós temos consciência de que vivemos em ambientes com temperatura estável, adequada, é muito, muito importante. As variações de temperatura obrigam a que ou que o nosso corpo esteja constantemente a fazer este esforço de adaptação da temperatura, não é? E isso tem depois custos, porque se os vasos contraem, dilatam, se há mais disponibilidade, menos disponibilidade de células imunitárias na defesa, obviamente que isso depois tem implicações. E por isso é que as pessoas dizem, não vais lá para fora, para o frio, para o quente, para o quente, tem razão. Uhum. Porque isso de facto favorece o desenvolvimento de doenças sazonais. Pois, há muita gente que diz, eu digo, por exemplo, confesso, que Portugal é dos países com um clima mais ameno na Europa no inverno, mas onde se passa mais frio, na verdade. É uma questão de saúde pública, quer dizer, não estamos habituados a ter aquecimento como deve ser, nos sítios onde os temos, nas lojas, ou nos restaurantes, ou nos cafés, a porta até está aberta, o aquecimento está ligado, mas a porta está aberta, não é? Quer dizer,
não sabemos também bem regular a nossa adaptação ao período mais frio. Efetivamente, os povos do norte da Europa estão mais bem preparados para lidar com o inverno do que nós estamos. Nós, no sul da Europa, efetivamente, as nossas casas não estão preparadas para lidar com o frio como estão as casas do norte da Europa. Só recentemente é que a legislação portuguesa obriga a eficiência energética e, por isso, temos casas que são energeticamente eficientes tanto para o inverno como para o verão. Até então, não. E por isso as casas ou não têm um isolamento térmico adequado, ou não têm sistemas de aquecimento adequados. Isso resulta que, de facto, no sul da Europa e em Portugal também, Posso dizer, serrape imenso frio. rapa-se imenso frio e, infelizmente, morre-se também com o frio. Pois, Ou isso seja, não isso, tem piada nenhuma. e para nós, saúde pública, é muito preocupante. O excesso de mortalidade que nós vivemos todos os anos com as vagas de frio, que se as pessoas estivessem protegidas dessas temperaturas extremamente baixas, não ocorreria da mesma maneira. Aliás, na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, em colaboração com a Proteção Civil Subregional do Médio Tejo e outras entidades dos municípios, a PSP, a GNR, a Segurança Social Distrital de Santarém, elaboraram um plano de resposta e de apoio à população aos fenómenos climáticos extremos, que inclui as ondas de calor, mas inclui também as vagas de frio, de maneira que seja possível ajudar as pessoas a requalificarem energeticamente as suas casas, Calafetar janelas, calafetar janelas e fazer pequenas intervenções nas suas casas se for necessário. Em segundo lugar, capacitar tanto as pessoas vulneráveis como os seus familiares, o seu apoio familiar para medidas de auto ou de autoproteção, ou seja, medidas que as pessoas tomam para se protegerem a si próprias e medidas que podem tomar para proteger os outros, neste caso os mais vulneráveis, não é? E depois com a criação de abrigos que são especializados para dar apoio, com apoio social e apoio de saúde às pessoas vulneráveis a estes fenómenos climáticos extremos. E se calhar dizer também o que é que são pessoas vulneráveis aos fenómenos climáticos Exatamente. extremos. E definirmos. Pessoas vulneráveis aos fenómenos climáticos extremos são aquelas que, devido à sua idade, seja ela mais avançada ou seja ela mais precoce, por assim dizer, estão mais, ou que tenham doenças crónicas, doenças cardíacas, respiratórias, renais, são mais sensíveis a este esforço que o corpo tem de fazer de adaptação às temperaturas baixas e tem de fazer para combater infecções que tenham, sazonais, e estas pessoas são as pessoas mais vulneráveis. Nós estimamos, estes números são oficiais, quase 40% da população portuguesa não dispõe dos recursos económicos, financeiros, logísticos para se proteger devidamente das temperaturas extremas. Incrível. São números muito, muito elevados, não temos bem noção. E como sempre vivemos, por vezes, nessas condições, achamos normal que as casas estejam geladas. E achamos que o país não é frio, mas nós passamos muito frio. Muito frio, muito frio. Temos vagas de frio sérias, temos cada vez mais. Temos vagas de frio. Nós aqui no Médio Tejo, através do Motente, que é o modelo de temperaturas extremas do Médio Tejo, detectámos uma vaga de frio o ano passado, com impacto também na mortalidade aqui no Médio Tejo, mas as pessoas tendem a relativizar e isto é o problema. Não é estranho que por vezes visitemos pessoas mais velhas, que as casas estejam geladas e elas acham que estão bem. Que a casa está bem porque sempre viveram não há assim. Neve. Pronto, enfim, não há neve, então exato, não, parece que não está frio, mas está. Isso tem implicação de facto na então, saúde das pessoas. Vamos falar de medidas concretas que as pessoas podem adotar para se protegerem do frio, que é uma calamidade. Antes de mais, hidratação. Sim. Água. É algo que nós falamos muito, é uma palavra muito falada aqui no podcast, no verão e no inverno. Isso já sabemos. Beber muita água, certo? A hidratação é essencial. A hidratação nossa, mas também dos espaços. Quem tem ares condicionados, por vezes, não repara que o ambiente fica muito seco. E aí há medidas que podem ser tomadas, desde ter um recipiente com água na divisão que permita que a umidade do ar se mantenha em níveis salutares, toalhas umedecidas, para pessoas que têm mais propensão de facto a ficarem com as mucosas secas, soro fisiológico nas mucosas, solução salina, aquelas embalagens de água do mar, não é, que se vendem nas farmácias, são essenciais. Água com sal, não? É melhor que seja, porque água com sal, as concentrações de sal também é preciso saber que concentração de sal é que é adequada. Porque essas soluções são caras. São caras. Se nós estivéssemos ao pé do mar, eu dizia já,
vá ao mar e pegue na água do mar, que é fantástica. Ou seja, quem vive perto do mar pode fazê-lo. Sim, pode fazê-lo. Ter um garrafão com água do mar. Sim, convém que não esteja lá muito tempo guardado, Claro, portanto, sai evidente. água fresca. Portanto, em medidas de autoproteção temos essas ambientais, por assim dizer. Depois também temos beber bebidas quentes, comermos sopas quentes, refeições quentes, que nos ajudam a manter a temperatura corporal. Se eu estiver a introduzir no organismo alimentos quentes, não preciso de gastar tanta energia para aquecer o organismo. Um chazinho das 5. Chazinho das 5, portanto, chazinho das 10 e chazinho das 5, portanto, vários chazinhos quentes ajudam. E depois temos as medidas da vacinação. A vacinação é, de facto, uma ferramenta essencial para nos protegermos. Temos imensas doenças que hoje em dia são evitáveis graças às vacinas, e eu costumo dizer que o maior inimigo da vacina é a eficácia da vacina. Como erradica algumas doenças, esquecemos que a doença existe e depois achamos que a vacina já não é necessária. É uma forma de negligência. Porque nós reparamos na história da humanidade até meados do século XIX, a esperança média de vida era 35, 40 anos. E nessa época toda a gente comia natural. Uhum. E ninguém ingeria fármacos. Porque uma das razões para a hesitação vacinal, se é para as pessoas não aderirem às vacinas, lá vem aqueles químicos e aquelas coisas. Pois, mas efetivamente, quando não havia nada disso, morria-se aos 35, 40 anos e a mortalidade infantil era elevadíssima, etc, etc. E efetivamente, a vacinação é muito importante. No que toca à vacinação sazonal, portanto, da gripe e da Covid-19, é importantíssima porque os vírus têm uma capacidade de mutação, ou seja, de se renovarem, de se reinventarem imensa. Todos os anos eles alteram-se, adaptam-se. Isto é uma luta contínua entre, no fundo, as pessoas e os vírus, em que eles alteram-se, o nosso sistema imunitário depois adapta-se, depois eles alteram-se outra vez, isto é uma luta contínua. Hoje em dia, felizmente, temos as vacinas, que são desenvolvidas com base nesses tipos que foram mais importantes no outro hemisfério, portanto, relembrando que quando nós estamos aqui no verão, no hemisfério sul está no inverno e vice-versa, portanto, as vacinas do hemisfério norte, onde nós estamos, são desenvolvidas agora para o nosso inverno com base nesses tipos que foram mais importantes no inverno passado do hemisfério sul. Portanto, uma ideia de migração. Exatamente. Como se os vírus migrassem. Exato. De hemisfério para hemisfério. E hoje em dia, com a globalização, tudo migra, e os vírus também. Muito mais depressa. E por isso é muito importante, porque a vacina para a gripe que nós tomámos o ano passado não é igual à deste ano, e há 2 anos mais diferente era, etc, etc. Mesma coisa para a Covid-19. A vacinação para a Covid-19 hoje em dia tem taxas de adesão menores do que da gripe. As pessoas acham que já tomaram na pandemia, já está. O vírus continua a ter mutações. Hoje em dia poderá não ter uma apresentação tão severa como tinha durante a pandemia, mas a qualquer momento pode haver uma mutação que o torne mais letal, mais perigoso. Ora, se nós tivermos tomado a vacina mais recente, estaremos mais próximos da apresentação que ele terá na nova mutação do que se não tivermos tomado. E por isso não devemos negligenciar nem a vacinação para a gripe, nem para a Covid-19. Há um argumento de quem não quer tomar a vacina ou opta por não tomar a vacina, que é uma espécie de deturpação disto, ou virá-la, torcer um bocadinho isso, quer dizer, então, se os vírus cada vez se mutam mais, se as pessoas se vacinam, então vamos deixar de nos vacinar, porque eles cada vez ficam mais fortes. Não funciona assim. Não funciona assim. É importante explicar isso. Exatamente. E mesmo que funcionasse assim, se isso fosse à custa da morte das pessoas, não serviria de grande coisa, não é? E por isso o nosso objetivo é a vacina da gripe. E é preciso... Ou seja, desculpe, doutor, é uma mutação, quer dizer, isto não é uma escala. Não é linear, não é? Portanto, não. Isto não é linear. E de facto, a vacinação é uma arma muito importante que nós temos, que diminui os episódios de internamento e a mortalidade. A vacina da gripe não impede que nós, se estivermos em contato com o vírus da gripe, que não fiquemos engripados. Ficamos. Só que não temos os sintomas tão graves e precisaremos, em casos mais vulneráveis, menos internamento, ou de evitar mesmo internamento, nem sequer chegamos a necessitar de internamento, e não falecem as pessoas mais vulneráveis. E por isso, e os últimos números mostram que em Portugal a vacinação para a gripe evita 40% a 60% dos internamentos. Ou seja, se tivesse uma população vulnerável toda vacinada, diminuiria para cerca de 50% os internamentos associados à gripe. E que tem também uma consequência no acesso das pessoas
aos serviços de saúde. Se eu tiver os serviços de saúde esgotados, Entupidos. entupidos com necessidade de prestação de cuidados a pessoas com gripe ou outras infecções respiratórias agudas associadas ao inverno, não vai haver a mesma disponibilidade para as outras emergências. E por isso, num contexto que nós temos hoje em dia, de uma população mais envelhecida, um Serviço Nacional de Saúde que dá o seu melhor, mas que tem fortes constrangimentos, a vacinação é uma medida de autoproteção, do ponto de vista fisiológico puro, mas também de autoproteção na necessidade de ir à procura de cuidados de saúde. Se eu não estou num grupo prioritário oficial, ou seja, vulnerável, devo vacinar-me também? Eu, a essa pergunta, respondo sempre: alguém que gosta de estar doente? Não gosto, eu digo claramente, não gosto de me sentir mal, não gosto de ter febres altas, não gosto de sentir-me incapaz, não gosto de levantar-me da cama e não conseguir, não gosto de ter coisas para fazer e não conseguir, e por isso a vacinação evita sempre formas mais graves da doença. Se calhar, obviamente, se eu tivesse 35 anos e praticasse muito desporto, fosse muito saudável, não teria risco de internamento por causa da gripe, seria mais improvável que eu necessitasse. Mas, de qualquer maneira, não estando vacinado, se calhar vou apanhar, como tu usas na pouca expressão, uma gripalhada das grandes, não é? Vou ficar ali 2 ou 3 dias que eu não gosto disso, não é? Acho que ninguém gosta, e por isso nós podemos passar sem termos de passar por isso, eu acho que é melhor, não é? E por isso o nosso conselho é que todos nos vacinemos e que nos protejamos. É uma medida, diria, de bom senso e de autoproteção. É também um bom senso usar a máscara quando se tem sintomas gripais ou de constipação? É uma questão de consciência de saúde pública e de respeito para com os outros. Ou seja, eu não gosto que me passem nada, que eu não quero. Um vírus ou uma bactéria, não estou interessado, e também não deveria estar interessado em passar a terceiros, especialmente se são os meus. Não é? E agora que vem a época de Natal, e obviamente que o convívio é essencial, ninguém diz que não, mas se eu estou sintomático, se tenho, enfim, uma doença respiratória qualquer, e se espirro, e se tosso, e tenho esses sintomas, eu estou contagioso. Se eu vou visitar, não devo evitar visitar, mas se tenho que visitar, qualquer imperativo, alguém mais vulnerável, devo utilizar máscara para proteção da pessoa mais vulnerável. Portanto, máscara comum, doutor, ou aquelas outras mais... Não, a máscara cirúrgica protege de eu transmitir a terceiros. A máscara FP2 e outras mais avançadas, ou mais seguras, para assim dizer, impedem-me a mim de contrair. Portanto, se eu não quero passar a terceiros, posso usar a máscara cirúrgica, que tem uma eficácia elevada. E por isso, cá está, se eu gosto do meu avô, não lhe vou passar nada que o possa matar. Em princípio. Em princípio. O que é que eu devo fazer no dia em que sou vacinado e posso ser vacinado no mesmo dia para as duas coisas, gripe e Covid? Sim, são vacinas inativadas e por isso, como tal, podem ser administradas não há ao mesmo tempo. Não, em membros diferentes, não é? Que são administradas num braço e no outro. E nós fazemos isso. Repare, as nossas equipas da Unidade Local de Saúde que visitam os nossos lares de idosos, os nossos centros de dia, para fazerem a vacinação aos mais vulneráveis, administram da gripe e da Covid ao mesmo tempo, todos aqueles que o desejam. Portanto, isso é uma prática comum. O que é que nós devemos fazer? Mais uma vez, a hidratação é importante, aplicar um pouco de gelo no sítio onde é administrada a vacina para evitar alguma reação inflamatória que possa ser mais dolorosa e, se calhar, evitar fazer pesos, não é? Carregar pesos com o membro, com o braço que levou a vacina naquele dia. A mesma coisa quando tiramos sangue. Exato, a mesma coisa. Exatamente, o mesmo procedimento. Uma questão curiosa é quando as pessoas dizem: eu apanhei a gripe da vacina. Eu tomei a vacina e apanhei logo gripe. Isso não é... É o quê? É um mito? É de facto a bactéria a funcionar? Não, isso é uma coincidência. A pessoa iria apanhar a gripe, tomou foi a vacina tarde demais, por assim dizer. Não é? Se tivesse tomado a vacina 3 semanas antes, cá não tinha. Já estava a incubar aquela gripe. Não, a pessoa já estava com o vírus da gripe e tomou a vacina, mas nós demoramos cerca de 2 semanas a desenvolver a imunidade completa que a vacina da gripe nos dá e por isso já não foi a tempo. Já não foi a tempo, basicamente foi isso que aconteceu. O facto de duas coisas acontecerem ao mesmo tempo uma da outra não quer dizer que sejam causa e consequência. Portanto, eu bebo um copo de água, a seguir saio para a rua, sou atropelado, não é porque bebi um copo de água que fui atropelado. A mesma coisa. Causa e consequência não são diferentes de haver coincidência no tempo. É um mito. Tanto que as vacinas são inativadas, portanto, são pedaços de vírus que não estão funcionais, não têm viabilidade, não estão vivos. E que são inoculados para o nosso sistema imunitário aprender a reconhecê-lo e desenvolver resposta imunitária. E por isso não tem capacidade. É uma espécie de experiência de contacto com a doença para quando acontece na realidade o organismo reagir de uma forma muito mais ativa. Está ensinado. Assim? Isso.
Nós estamos a ensinar ao nosso sistema Uma imunitário. espécie de Pavlov. Exatamente, já sabemos que quando aquilo acontecer, é isto, então esta é a resposta que tem que ter. Há um gatilho automático para... Exato, em vez de estar a aprender enquanto está a combater a infecção, que está a causar de facto sintomas e está a causar problemas ao organismo, aprende numa situação tranquila, em que o corpo não está sob stress, e depois quando o problema surge, já tem ferramentas para combater. Há um pouco a sensação generalizada de que as gripes são cada vez piores. As pessoas quando apanham gripe ficam cada vez piores. E um pouco a confusão entre o que é uma gripe viral, o que é uma gripe de outra origem, o que é uma constipação. Como é que nós distinguimos as várias coisas? A constipação comum, a gripe sazonal, o Covid-19? O que é que pode dar de orientações? A constipação caracteriza-se por uma progressão gradual dos sintomas e mais focada em congestão nasal, portanto nariz entupido, espirros, por vezes até se pode confundir com renite. As pessoas que têm alergias, por vezes quando estão constipadas, têm sintomas muito semelhantes àqueles que têm quando estão com renite. E febre... Mais focado no nariz. Sim, mais focado no nariz, entre os olhos, sim, os cheiros nasais. A gripe e a constipação não costuma dar febres altas. A gripe, ao contrário, apresenta-se logo em todo o seu esplendor, com febres altas, com dores musculares, com fadiga, com dores de cabeça, com fraqueza. O corpo massacrado. O corpo massacrado. As pessoas vão dizer, parece que levei uma tareia. Não é? Portanto, e a gripe tem essa apresentação. E por isso, em modo geral, e obviamente que há sempre exceções, há pessoas que têm apresentações um bocadinho diversas, mas em regra geral a constipação distingue-se da gripe desta maneira. Relativamente à Covid-19, nós sabemos que a Covid-19, ao longo do tempo, tem-nos presenteado com uma panóplia, um conjunto imenso de sinais e sintomas, né? As perdas de olfato, paladar, confusão mental, enfim. Há a garganta seca. A Covid é uma infecção respiratória que tem muitos sinais e sintomas comuns às outras, mas por vezes também tem apresentações diferentes. Se eu tiver uma coisa que é muito estranha ou diferente, provavelmente não será gripe, será Covid. Quem quiser depois saber, enfim, tem o teste, né? Tem os kits nas farmácias. Fazemos aqui uma pequena pausa para escutarmos as informações úteis desta quinzena com Diana Railho. Regressamos à conversa já de seguida. Até já. As temperaturas frias já chegaram e é nesta altura que os vírus respiratórios como a gripe, a Covid-19 e o VSR, o vírus sincicial respiratório, circulam na comunidade e que a vacinação se torna ainda mais importante, como nos explicou o Dr. Paulo Luís neste episódio do Haja Saúde. Muitas pessoas pensam que estas infecções são apenas resfriados, mas a verdade é que podem ser graves, sobretudo em crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças crónicas e comorbilidades. Este ano, a Direção-Geral da Saúde alargou a vacinação gratuita da gripe às crianças dos 6 aos 23 meses, reconhecendo que a variante circulante deste vírus também representa riscos para os mais pequenos. E para os maiores de 85 anos, existe ainda uma vacina reforçada que oferece proteção adicional. A vacinação da gripe continua fortemente recomendada e é gratuita para pessoas com 60 anos ou mais, residentes e trabalhadores em lares ou em estruturas de cuidados continuados, pessoas com doenças crónicas, como os portadores de doença cardiovascular, seja insuficiência renal ou mesmo doença pulmonar crónica, entre outras, e ainda aos grupos de risco, como as grávidas e um conjunto alargado de profissionais, os bombeiros, os farmacêuticos e, é claro, os profissionais de saúde do SNS. Vacinar-se não o protege apenas a si, protege também os seus familiares, os seus amigos e toda a comunidade. Cada dose ajuda a prevenir complicações graves, hospitalizações e, não se esqueça, mortes. E se não se vacinou e está a sentir que está com uma gripe? Bom, hoje em dia já existem nas farmácias testes rápidos que identificam o vírus que contraiu. São acessíveis, fáceis e rápidos e permitem saber se se trata de gripe, de Covid ou mesmo da VSR. Está com uma gripe? Há alguns conselhos simples que lhe deixo e que ajudam o seu organismo a recuperar e a evitar complicações. Como já disse o nosso convidado, repouso. O nosso corpo precisa de energia para combater a infecção. Hidratação, sim, água, água, água. Beba bastantes líquidos como água, sumos ou caldos.
Evitar quaisquer esforços físicos intensos. As atividades vigorosas sobrecarregam o nosso organismo e podem agravar a doença. E depois, muito importante, fique em casa. Evite transmitir o vírus. E lembre-se, se apresentar sintomas graves, não se desloque diretamente a uma urgência. É aí que existe uma elevada probabilidade de contrair um vírus. Ligue primeiro para o SNS 24 através da linha 808 24 24 24 e siga as orientações dos profissionais de saúde. Faça a escolha certa. Vacine-se contra a gripe e contra a Covid-19. Proteja-se, proteja os seus e contribua para uma comunidade mais segura, a nossa comunidade do Médio Tejo. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde. Hoje falamos sobre frio e os cuidados que devemos ter, precisamente na época mais fria do ano. Connosco está Paulo dos Santos Luís, médico de saúde pública da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Olá, doutor, de novo. Acabamos de ouvir a Diana Ralha e agora continuamos com os nossos conselhos para enfrentar o frio, estes calafrios do inverno. O que é a chamada etiqueta respiratória e como é que a podemos praticar de uma forma correta? Ora, pois bem, a etiqueta respiratória foi algo que nós todos aprendemos durante a pandemia e que alguns de nós já se esqueceram. E por isso relembramos sempre a necessidade de termos as mãos sempre bem lavadas, de espirrarmos ou tossirmos para as dobras As do mãos, cotovelo, vamos dizer as mãos, palmas e costas das palmas, mãos. costas e as partes interdigitais, ou seja, entre os Exatamente. dedos. São muitas vezes esquecidas. E também as zonas das as cabeças dos dedos, por assim dizer, onde temos as unhas, também devem ser particularmente bem lavadas, porque obviamente são zonas onde se acumulam ou podem acumular, portanto, agentes patogénicos, não é? Portanto, vírus, bactérias, etc. Portanto, ou outros agentes. Por isso, temos as mãos sempre bem lavadas. A questão de quando tossimos ou espirrarmos, devemos fazê-lo para a dobra do cotovelo e não para a mão, como muitas vezes nós vemos pessoas a fazer, porque depois a seguir venha de lá esse aperto de mão, não Exatamente. é? Pronto, e por isso devemos ter esse cuidado também. E sempre que possível utilizarmos lenços descartáveis, os lenços de pano que eram mais usados antigamente, algumas pessoas não têm o hábito de utilizar, mas isso só faz com que nós tenhamos constantemente dentro da nossa roupa os agentes que nos Portanto, causam agora mal. só de lapela para fazer figura, não é? Para fazer figura e para serem utilizados, de preferência, não é? Também ficar lá muito tempo não tem interesse. E por isso a etiqueta respiratória é muito disso, portanto, de mantermos normas de higiene e de proteção. Etiqueta para as casas, ou seja, como é que mantemos as casas quentes e seguras? Quentes e seguras é de facto um bom É termo. difícil. Não é difícil, requer uma prática. Uhum. Se nós no verão devemos arrefecer as casas durante a noite e manter as casas fechadas durante o dia, aqui devemos fazer ao contrário, devemos fechar tudo durante a noite quando está mais frio. A casa deve estar climatizada dentro do que é possível e uniformemente, ou seja, não devemos ter zonas da casa mais frias e outras mais quentes. Isso causa o problema que falámos logo no início aqui da nossa conversa. E devemos ter o cuidado de arejarmos sempre os espaços. Na altura da pandemia falava-se muito da questão do arejamento e a questão é a mesma. São vírus respiratórios, transmitem-se por via aérea e por isso, se o espaço for arejado, eles são eliminados para o exterior. Se ficarmos com a casa fechada por uma questão de temperatura, acabam por ficar lá e quem vem a seguir, portanto, contrai o vírus ou bactéria que estejam no ar. Por isso, aproveitar as horas de maior temperatura durante o dia para abrir um pouco a casa, para arejar. Dizer também que a parte da segurança, quando nós utilizamos meios de aquecimento que são com combustíveis, portanto, estamos a falar de braseiras, de lareiras, de salamandras, que produzem gases que são tóxicos, devemos garantir sempre o arejamento. Deve estar sempre uma frincha da porta, da janela aberta, por muito inconveniente que seja, mas que temos de eliminar os gases tóxicos que estão a ser produzidos por esses equipamentos de aquecimento, por assim dizer. Muito importante também utilizarmos os equipamentos de aquecimento de acordo com as normas do fabricante. Todos nós, quem tem aquecedores a óleo, vê aquelas ranhurazinhas, normalmente está lá uma etiqueta a dizer não cobrir. Exatamente, não pôr roupas lá, não pôr as meias a secar. Exatamente. Portanto, as pessoas usam o aquecedor a óleo para aquecer, mas atenção, as zonas que são de ventilação do aparelho têm de ser respeitadas. E por isso, todos os equipamentos devem ser utilizados de acordo com as indicações do fabricante, obviamente, mas muita atenção relativamente ao uso de braseiras
e outros equipamentos do género. As pessoas vão dormir, devem garantir que ela ficou bem apagada, que não há risco de incêndio, não ficam a produzir gases, porque lembrando que o monóxido de carbono é inodoro, portanto não se cheira, e a pessoa acaba depois por, eventualmente, falecer intoxicada por monóxido de carbono, sem nunca se aperceber do perigo. E por isso, esses cuidados são essenciais para mantermos a casa quente e segura. Nós, no Haja Saúde, voltamos daqui a 15 dias, neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais: Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!